O homem acusado de um crime brutal em Umuarama, no noroeste do estado, está sendo julgado hoje em Cascavel. A vítima foi a pequena Tabata Rosa, de apenas 6 anos. O réu é acusado de estupro de vulnerável, ocultação de cadáver e homicídio qualificado. Vamos ao vivo ao local onde o júri está acontecendo com a colega Beatriz Frenner. Beatriz, como está o andamento do júri? Bom dia, boa tarde para você. Seja bem-vinda, Beatriz. Oi, Paranga. Pois é, ainda bom dia, né? Ótimo dia para você e para todos que nos assistem. Nós estamos aqui em frente a uma faculdade particular de Cascavel, que é o espaço onde acontece esse júri popular, onde os 7 jurados escutam então as testemunhas e também o réu acusado deste crime e vão fazer a sentença de acordo, é claro, com o cálculo feito pelo juiz também que está no local. Esse, Paranga, é um júri semipresencial, ou seja, ocorre de forma remota e também presencial aqui no auditório. Presencialmente está aqui o juiz, o promotor, também advogados, assistente de acusação e também de defesa do réu. E aí as defesas, aliás, as testemunhas são ouvidas todas por videoconferência. Durante a manhã, nessas 3 horas aproximadamente de júri, 3 pessoas foram ouvidas. São 2 policiais que participaram das investigações em 2017, quando o crime aconteceu na cidade de Umuarama, e também um familiar, um parente da garotinha da Tabata, que tinha apenas 6 anos quando tudo isso aconteceu. Vou fazer um breve relato aqui para a gente lembrar desse crime. Como eu disse, aconteceu em 2017, no mês de setembro, na cidade de Umuarama, no noroeste do estado. A garotinha desapareceu enquanto ia para a escola. Um boletim de ocorrência na época relatando esse desaparecimento chegou a ser registrado. A família fazia ali buscas na região com a esperança de encontrar essa garotinha viva. Mas infelizmente as investigações apontaram para o suspeito, que é o Eduardo Leonildo da Silva, que está preso em Curitiba, e então o corpo foi localizado. Essa criança, que teria sido vítima de abuso sexual e logo na sequência morta, o corpo foi enterrado. Como você disse, Paranga, então ele responde, esse acusado, por estupro de vulnerável, também pelo crime de ocultação de cadáver e homicídio qualificado. São 2 as qualificadoras. A primeira é pela forma como essa morte aconteceu, por asfixia, ele que enforcou a menina após praticar o abuso sexual. E a segunda qualificadora é em relação a ele ter feito esse homicídio para ocultar um primeiro crime, que seria o de estupro. Então, são 3 crimes diferentes, sendo que o de homicídio tem 2 qualificadoras. A gente conversou mais cedo com o promotor, ele disse que, levando em consideração os cálculos de pena que são fixados pela Justiça, existe um padrão para fazer essa conta, ele deve pegar em torno aí de 30 anos de prisão. E, como eu disse, a gente já conversou mais cedo com o promotor, acompanhamos a movimentação aqui em frente ao prédio da universidade. Você aí de casa agora confere a reportagem completa com as entrevistas e também relembrando melhor os detalhes deste crime. Paranga. Levado a júri popular, Eduardo Leonildo da Silva é acusado por 3 crimes: estupro de vulnerável, ocultação de cadáver e homicídio qualificado. Tecnicamente, né, de acordo com as regras do direito penal, dosimetria da pena, tudo, eu chutaria por volta de 30 anos. Mas como pai, como cidadão, uns 50, 60, 70 anos, para mim seria a medida mais justa. O júri acontece de forma semipresencial. Todas as testemunhas devem prestar depoimento por videoconferência, assim como o acusado. Eduardo Leonildo da Silva permanece em Curitiba, onde foi preso logo no início das investigações. Ele também vai apresentar a versão dele de forma remota. Apenas o promotor, advogados de defesa e acusação e os 7 jurados se reuniram presencialmente no tribunal. A família, que é de Umuarama, foi orientada a não vir até Cascavel, por medida de segurança e para evitar aglomerações. Na época do crime, a mãe de Tabata falou o quanto aguardava por esse momento. Eu estaria mentindo se eu falasse para você que eu estou esperando a justiça de Deus. E eu também não gostaria de falar o que eu queria para ele, porque não é coisa boa. O delegado me chamou, ele olhou nos meus olhos, ele falou para mim assim que ele não tinha matado ela. Mas os olhos dele eram tão frio, que dava para ver que ele tinha matado. Só que eu não queria acreditar. Eu não queria acreditar.
uma pessoa tinha feito uma coisa dessa. O crime foi em setembro de 2017. Tabata Rosa, de apenas 6 anos, estava indo para a escola quando foi atraída para o carro de Eduardo. A câmera de segurança mostra as últimas imagens da menina ainda viva. Dali, ele seguiu com a garota para uma área de mata. No local, ele abusou sexualmente da criança, usou as mãos para enforcar a menina e enterrou o corpo. Houve abuso sexual, né? O perito ele foi ouvido, inclusive, perante a autoridade policial para prestar esclarecimentos, para dizer se havia acontecido conjunção carnal. Ele deixou bem claro que ele não disse conjunção carnal, até porque a maior lesão foi na região anal, mas houve sim abuso sexual, tanto na região anal quanto na região vaginal. Assim que Eduardo foi preso e confessou o crime, moradores da cidade se revoltaram. Fizeram protestos e até destruíram a fachada da delegacia de Umuarama, no noroeste do Paraná. Eduardo Leonildo teve que ser transferido para Curitiba, onde está preso há 3 anos. Ele tem uma condenação em Chopinzinho por homicídio. Ele teria matado a pedrada uma namorada de 15 anos de idade. Fora isso, 2 inquéritos policiais referentes a estupro, né, em outras cidades, além da Tabata. Então ele já tem um histórico de algum tipo de desvio de personalidade no âmbito sexual. Um ódio incontrolável com relação às mulheres, né? Não sou psicólogo, sou promotor de justiça, mas como tal, atuando na área criminal, eu estudo psicologia. E estamos diante de um caso de um sujeito que tem desvio de conduta, principalmente no âmbito sexual. Por alguma razão pessoal, que a gente não sabe, ele guarda um rancor, um ódio muito grande com relação às mulheres. A gente volta a falar ao vivo, então, aqui do local onde esse tribunal do júri acontece desde as 9 horas da manhã e neste exato momento o réu Eduardo está prestando depoimento via aí internet para o júri e também para o juiz. Esse depoimento então que é feito de forma remota porque ele permanece em Curitiba, onde está preso desde o início das investigações. Foi transferido para lá da cidade de Umuarama por conta desse apelo todo, dessa manifestação, revolta que permeou ali pela cidade logo após a descoberta desse crime. Nesse depoimento que ele presta neste exato momento, ele pode confessar o crime, o que acaba sendo um depoimento mais longo, pode ainda apresentar uma outra versão ou simplesmente permanecer em silêncio. Mais cedo, quando o advogado de defesa de Eduardo esteve aqui no local, ele disse que nunca tinha conversado com o réu pessoalmente, nunca se encontrou. Então, essa conversa teria sido feita horas antes do tribunal começar aqui, né, do júri iniciar aqui na cidade de Cascavel. O advogado disse que apenas tinha conhecimento com base em toda a papelada que apresentava ali e constava no inquérito. Então, não teve uma orientação muito ampla para a defesa, apenas o que deve se seguir de acordo aí com os critérios da justiça. A gente aguarda, é claro, o desfecho dessa história. A expectativa é que logo após o depoimento do Eduardo também tenha aí um intervalo para o horário de almoço, que deve durar em torno de 1 hora. A expectativa é que por volta de 1h30, então retorne a segunda rodada desse tribunal, né? Mais pessoas devem ser ouvidas, começam também os debates, os argumentos por parte do advogado de acusação, da promotoria e também os argumentos por parte do advogado de defesa. Só após isso, o que tem uma estimativa de acontecer entre o fim da tarde e o começo da noite é que a gente vai ter o desfecho para essa que é uma história muito revoltante e que repercutiu muito não só aqui na região, mas em todo o estado e em todo o país. Afinal de contas, é a história de uma criança de 6 anos que foi abusada sexualmente enquanto ia para a escola, foi atraída por esse suspeito, que tem uma extensa ficha criminal, como disse o promotor, de ódio a mulheres, crimes praticados contra mulheres e contra uma criança, apenas 6 anos. Estava indo para a escola, foi pega de surpresa e levada para uma área de mata, onde foi
de uma forma brutal, violentada sexualmente e também assassinada. A gente aguarda esse desfecho dessa história, que venha sim com esse símbolo de justiça para a família que clama isso desde quando o crime foi descoberto. E aqui no local onde acontece o Tribunal do Júri, a gente vê uma movimentação muito tranquila agora nesse início de tarde. Estamos próximos ao primeiro intervalo que deve acontecer logo mais. A movimentação aqui, ela é tranquila, principalmente porque os familiares, eles foram orientados a não sair de Umuarama e vir até aqui protestar. Era uma expectativa de que viessem para cá para participar, assistir, ficar de frente a frente com esse suspeito, com esse réu, mas isso não ocorreu por conta de uma orientação da Justiça, não só por uma medida de segurança e de ordem, não só por uma questão de ordem, mas também por uma questão aí de prevenção ao coronavírus, já que estamos em um período em que as aglomerações não são permitidas. Até por isso que boa parte das testemunhas, inclusive o réu, são ouvidos à distância, então tem o mínimo possível de aglomeração aqui. Aliás, essa audiência toda, ela acontece bem naquele ponto ali do prédio. Lá tem um auditório já específico para a realização do Tribunal do Júri e é lá que se concentra toda essa movimentação. Aqui na parte da frente tudo muito tranquilo, a gente segue acompanhando e ao clamor de justiça, né, Paranga?